Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre cirurgia plástica de face e rinoplastia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cicatriz, a pedido de uma das nossas ouvintes. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe e principalmente se inscreva na nossa página. Existe uma dificuldade dos pacientes entenderem um pouco o que é uma cicatriz normal, o que é uma cicatriz hipertrófica e o que é um queloide, que são três coisas diferentes que às vezes o paciente confunde um pouco. Quando você faz uma cirurgia no rosto, principalmente porque é a parte que está mais visível, né, do seu corpo, seja uma blefaroplastia, seja uma otoplastia, seja uma rinoplastia aberta, onde você vai fazer algumas incisões externas, você vai produzir algum tipo de cicatriz no paciente. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes na cabeça do paciente, ele pensa que por ser uma cirurgia plástica, a cicatriz ela não é visível. Não é bem assim. Toda vez que você faz um corte na pele, você produz uma cicatriz. E essa cicatriz, ela de alguma forma vai ser percebida. É óbvio que você tenta fazer com que ela seja a mais estética possível. Por exemplo, a cicatriz da pálpebra, você procura fazer exatamente na dobra que existe na pálpebra superior, para que quando o paciente esteja de olho aberto, essa cicatriz não seja visível. Quando o paciente fecha os olhos, mesmo que a cicatriz esteja muito bem feita, você acaba percebendo alguma coisa. Tanto que a gente sempre fala para o paciente que vai fazer cirurgia de pálpebra que ele tem que se acostumar a fazer maquiagem, quer dizer, é uma condição meio que sine qua non, quer dizer, se você vai fazer uma blefaroplastia, você vai ter que começar a fazer algum tipo de maquiagem para esconder as pequenas incisões que são feitas para retirada da bolsa de gordura, etc. A mesma coisa com relação à rinoplastia. Quando você faz uma rinoplastia aberta, a gente procura fazer a incisão bem na dobra aqui da alar, para que a cicatriz fique na dobra e não seja percebida. Quando você faz aqui embaixo uma abertura, às vezes você consegue ainda perceber uma pequena incisão. Geralmente uma coisa muito discreta, para a pessoa perceber, tem que prestar bem, olhar por baixo, prestar bem atenção, mas fica algum sinal. Não tem como você, se você cortar a pele, não ter sinal nenhum. A questão aí é você ponderar se vale a pena, quer dizer, se a mudança que você vai produzir no rosto do paciente é tal que compensa, às vezes, ter uma pequena incisão, visível, no caso, né? Então, quer dizer, toda incisão de pele deixa algum tipo de cicatriz, embora a gente tente fazer a cicatriz o mais estética possível. E para isso existem técnicas. Uma das técnicas que a gente usa para que a cicatriz fique bem pouco visível, é você fazer a cicatriz em cima de uma ruga, ou então acompanhando as linhas de expressão do paciente. Você tem linhas de expressões aqui, 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 quer dizer, você tem linhas de expressões no rosto todo. Quando você faz uma incisão, um corte que acompanha uma linha de incisão, geralmente esse corte ele fica muito pouco visível. Tanto que quando você quer transformar uma cicatriz, que é uma cicatriz inestética, em uma cicatriz mais escondidinha, digamos assim, o que você faz é uma técnica, por exemplo, uma zetaplastia, onde você transforma uma cicatriz que era contra as linhas de incisão numa cicatriz no mesmo sentido das linhas de expressão. Isso faz com que essa cicatriz fique muito, muito menos visível e muito mais estética, digamos assim, né? Mas fica, alguma coisa você vai sempre permanecer com relação à cicatriz. Muitas vezes, quando não tem jeito, ou quando, sei lá, o cirurgião não é habilidoso, ou não observou alguma técnica, enfim, e você é obrigado a fazer, ou faz uma incisão contra as linhas de expressão, o que vai acontecer é que essa cicatriz ela vai ficar alargada. E a cicatriz alargada é diferente do queloide. É uma cicatriz
que fica mais evidente, né? Porque ela foi feita contra a linha de incisão, mas não é o queloide. Queloide é outra coisa. Queloide é uma proliferação de tecido conjuntivo, é quase como um tumor, que se desenvolve numa cicatriz e que tem que ter todo um tratamento à parte, porque eu vou falar a respeito disso. Então, as cicatrizes hipertróficas ou cicatrizes alargadas são cicatrizes que geralmente aconteceram por um erro de sutura ou um erro de incisão ou porque não dava mesmo. Vamos supor, a pessoa foi mordida por um cachorro, ou sei lá, teve um corte porque bateu a cara numa janela. Quer dizer, a pessoa já chega com aquela incisão, o médico tem que fazer uma sutura e às vezes a sutura não obedece essas regras que eu falei e por isso que a cicatriz às vezes fica uma cicatriz um pouco mais inestética. Bom, agora, quando você tem um queloide, aí já é uma complicação. O queloide é uma tendência que algumas pessoas têm, especialmente em algumas partes do corpo, existe muito mais queloide em cirurgias da orelha, por exemplo, do que cirurgia de nariz. Eu, pessoalmente, sou otorrino há 30 anos, eu nunca vi um queloide na região do nariz. Muitas vezes os pacientes comentam, eu fiz uma cirurgia. Bom, geralmente não é queloide o que ele está chamando. Às vezes é uma cicatriz que não ficou legal, mas não é exatamente um queloide. O queloide é uma proliferação, a pessoa tem uma tendência até genética de produzir esse tipo de cicatriz, e o tratamento, aí hoje em dia o melhor tratamento para queloide é você fazer uma incisão, tirar o queloide, fazer uma infiltração com uma substância à base de corticoide e fazer ainda uma espécie de radioterapia, que a gente chama de beta-terapia, que inibe o crescimento desse tecido queloidiano novamente. Porque se você simplesmente pegar o queloide, tirar o queloide e suturar, ele vai aparecer novamente, né? Isso está mais do que confirmado que ele volta praticamente em todas as vezes, volta até pior às vezes, né? Então é isso, quer dizer, uma coisa é você ter uma cicatriz que é normal, que é esperada, outra coisa é você ter uma cicatriz hipertrófica, geralmente decorrente de um problema técnico que você fez que foi feito no momento da sutura, e outra coisa ainda é você ter uma proliferação exagerada de tecido, que a gente chama de queloide, que é uma tendência individual e que geralmente não tem como você saber se a pessoa vai ter queloide ou não, né? Vou dar um exemplo até da minha esposa. Minha esposa, até já apareceu alguns vídeos aqui, eu fiz a rinoplastia dela, não tive absolutamente problema nenhum. E outro dia eu fui tirar uma pintinha que ela tinha na perna e fez um queloide. Então é uma coisa que, mesmo pessoas, não é garantia que você já tenha feito cirurgias, o que não tenha acontecido, que não vai acontecer. Às vezes acontece, às vezes não acontece. É uma coisa meio imprevisível mesmo. Ok? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia de um vídeo, mande pra gente que a gente faz para você.